Deus me chamou, eu tinha aproximadamente 24 anos. É novo, né, pastor? 24 para 25 anos aproximadamente. Aceitei Jesus, junto com a pastora Sueli, minha esposa, num domingo à noite. Na segunda-feira eu caí de bêbado. Olha só. Misericórdia. É sério. Que testemunho, né, pastor? Caí bêbado. Trabalhava no segmento financeiro, se bebia muito, e era segunda-feira. Eu cheguei andando de 4 em casa. Sua família não era cristã, seus pais? Não, só minha mãe. Sim. Foi minha mãe que me levou para o evangelho, né? Mas aí, quando eu me converti, ela já não vivia mais, ela já tinha partido. Então, ela foi uma das pessoas que orou muito pela minha conversão, junto com o círculo de oração dessa igreja onde eu me converti aqui na Zona Norte. Mas assim, entre o aceitar Jesus, receber Jesus naquela noite e tomar verdadeiramente pé da situação, demorou um tempo. O tempo de tratamento. Foi um tempo de tratamento assim. Ou decisão, o senhor fala. Eu aceitei Jesus Sim. e continuei na velha vida. Ah, sim. E eu ia na casa dos meus pais no final de semana. Você vem na igreja amanhã? Pô, mãe, amanhã eu não posso. Amanhã não dá. Amanhã eu tenho compromisso. Domingo que vem eu vou. Não, mês que vem eu vou. E sabe como é que é conversa de quem quer fugir de Cristo? Era a minha conversa. Sim. Na verdade, foi Cristo que me aceitou, não fui eu que aceitei ele até aquele momento. Mas sabe como é que é quando Deus te pega? Não tem pra onde fugir, né, pastor? Não tem, né? O senhor era filho único, né, pastor? Totalmente único. Eu nasci, minha mãe tinha 50 anos de idade, minha mãe era 12 anos mais velha do que meu pai, que normalmente é o inverso. O homem é sempre mais velho do que a mulher, mas no caso É que nem não. do meu É que pai e da nem minha nós mãe... dois aqui. É que nem a gente aqui, viu, pastor? A gente também tem mais ou menos essa diferença aí. E Deus Mas faz uma... sabe que isso é bobagem? É, É absolutamente Se a uma gente coisa... pirar, a gente não vive, né? mas eu Não. vejo, pastor, que pra mim, no meu caso, foi muito preciso. Pra me tornar um homem da forma que eu precisava ser hoje, da forma que eu venho me tornando, eu precisava de uma mulher mais experiente. Amém, glória E a eu Deus. glorifico a Feliz. Deus. Glorifico a Deus todos os dias. Eu acredito que hoje o Senhor tem, olhando pra trás, também glorifica a Deus por ter tido uma mãe como o Orientação, Senhor teve, né? Minha mãe foi uma orientadora, assim, porque ela era do círculo de oração. Olha só. Então era mulher de joelho. Era irmã do Coque, pastor. Era irmã do coque do saião, Eita glória! né? Do cabelão, do Sim. coque e do saião, né? Do roupão. E ela esperou o filho da promessa, então? Que é 50 anos? Ela queria ter um filho. Mas, pela idade, o filho não vinha. Quando ela engravidou, meu pai disse, eu não quero essa criança. Olha só. Pegou um revólver 38, um abortivo, colocou na boca dela Misericórdia. e falou, você vai tomar o abortivo, eu não quero esse filho. Minha mãe disse a ele, me contando essa história depois, você vai morrer sozinho. E a única pessoa que vai ter do teu lado É teu filho. é o filho que você quer matar agora. Olha só. E ele desistiu do abortivo, Glória a Deus, né? palavra falada, palavra cumprida. A única pessoa que estava ao lado dele, É o Senhor. na hora da morte, foi eu. Então é assim, a minha conversão foi um negócio assim de Deus, porque eu não fui batizado com o Espírito Santo na hora do batismo. Muito pelo contrário, entre a noite que eu aceitei Jesus e o meu batismo se passaram alguns meses, passou-se 1 ano e meio. E sabe quando você não quer vir, ou você vem, ou Deus te traz. Você vem porque Ele te puxa, né? Tô eu aqui, Jesus. Eu nunca disse, eis-me aqui. Eu falei, Senhor, me usa, Não, me não, toma não. nas tuas mãos. Não, eu não queria. Nem eu. Mas aí, Deus tem sempre uma maneira de te convencer do jeito dele.
que Deus fez? Fechou a torneira das finanças. Foi apertando. Fechou. Apertou. Deus me apertou. Apertou também a pastora com uma diferença, uma diferença muito sutil. A família dela nasceu na Assembleia de Deus. Eu conheci o Evangelho através da minha mãe. Mas eu não queria o Evangelho, porque eu era postulante a uma diretoria do banco. Ganhava muito bem. Tinha a minha vida. Tinha os meus bens. Eu vou aceitar Jesus para quê? Tinha uma visão, assim, que Deus poderia fazer todas as coisas, né? Nesse tempo, tipo assim, a mente aberta, a visão aberta, que Deus, ele pode, independente, né? Não, eu via A Deus questão fazer na vida das pessoas. Os milagres, assim. Os milagres na vida das pessoas da igreja. Mas aquilo para mim passava quase que desapercebido. Era um amém e está tudo certo. Porque eu estava distante daquela visão. Eu estava distante desse Deus que estava me chamando. Sim. Então, quando Deus fechou a torneira, ele não fechou a torneira na minha vida uma vez só. Essa foi a primeira. E aí acontece o seguinte, a gente morava de aluguel. E começou a não ter dinheiro para pagar o aluguel. E o carro, que era um carro velho, também começou a não andar. E eu dependia do carro para trabalhar. Sim. E aí a despensa também começou a ficar vazia. Olha só. E aí não tinha dinheiro nem para pegar ônibus. Misericórdia, Deus. Aí na nossa igreja, na igreja onde eu me converti, tinha lá uma profeta de Deus. E ela mandou um recado. Eu e a Sueli, a pastora, nós não fomos trabalhar quando nós recebemos o recado. Eu tinha que ir trabalhar na quarta-feira. Eu me lembro que era uma quarta-feira. Só que era uma quarta-feira de consagração, 7 ao meio-dia. É a oração, jejum, palavra, oração. E nós ficamos lá até meio-dia. E ela veio para nós e disse assim, já marcou a data do batismo? Porque tudo que se refere à sua vida está trancado. Misericórdia. E eu me lembro que eu comprei um apartamento. O banco onde eu estava foi fechado pelo Banco Central. E eu fui para um outro banco no mesmo dia. Não fiquei desempregado um dia. Deus não deixou, né? Não deixou. Só que tem um detalhe. Abriu conta, recebemos um talão de cheque. Talão de cheque? Quem é que se lembra de talão de cheque? Isso é coisa do passado. Tem que falar. É isso. Talão de cheque, cheque especial, aquela conversa toda. É. E eu comecei a usar o cheque especial. Eu comecei a usar o talão de cheque. Sim. Eu tinha dinheiro em conta. Recebi e tal. Posto de gasolina, supermercado, farmácia, não sei o que. Voltaram 10 cheques. Olha Meu só. Deus. Sem fundo. Misericórdia. Só que eu não sabia. E o financiamento do apartamento foi negado. A Caixa negou, não foi a construtora. A Caixa, o agente financeiro. Eu falei, bom, e agora, Su, o que nós vamos fazer? Aí veio a irmã. Falou, tudo que é de você está travado, fechado. Só que o que Deus quer fazer é você que está impedindo. Era eu. Você relutava no... Não, relutei demais. Meu Deus. Foi uma luta. Não queria. Marquei a data. Quando é o próximo batismo? É em dezembro. Vão me batizar. E fecha as brechas também. Não, né, eu pastor? queria que abrisse as portas. Eu queria fechar, né? Né? Eu queria que abrisse as portas. Eu não queria servir. Só queria os benefícios, né? Eu só queria lá. E aí ela disse umas outras coisas que se confirmaram no ano seguinte ao meu batismo. Então a gente se batizou dia 13 de dezembro, me lembro bem disso, foi um domingo de manhã. E eu tinha um Chevette velho. Acho que eu já contei isso para vocês lá. Tinha um Chevette velho, mais velho que esfumaçava. Você sabia quando eu estava vindo pela fumaça que você Isso nós também sabemos. Todo mundo sabia, lá vem o Sebastião. nós É o passamos. Chevette marrom. Nós passamos por isso também, pastor. Era um Chevette marrom batido na traseira, batido na porta do passageiro, batido no capô. Então a gente chamava ele de cavalo de índio, porque ele era marrom.
Então era meio marrom aqui, meio cinza aqui, meio preto ali. Nós batizamos no dia 13 de dezembro, quando foi no dia 24 de dezembro, no dia 15 de dezembro, 2 dias depois, que foi uma terça para quarta-feira, eu havia mandado um documento para o agente financeiro, Sim. citando os acontecimentos com a minha conta bancária. Só que eu me esqueci disso. Me esqueci. Foi protocolado e eu esqueci que eu mandei. Saiu o apartamento Eita. que Olha só. havia sido negado. Eita glória, Deus começou a abrir as portas. Deus começou a abrir as portas. E aí foi aquela correria para mudar da onde a gente morava. Sim, sim. Morava na casa do meu pai, porque estava esperando o tal do apartamento. O apartamento não veio, fiquei morando na casa do meu pai. Quando chegou no dia 24 de dezembro, eu não fui trabalhar. Era para trabalhar das 9 ao meio-dia, Sim. horário bancário. Eu não fui trabalhar, falei para minha chefe, eu não vou, estou cansado, acabei de fazer a mudança, tudo mais, tal, tenho que organizar as coisas aqui. Ela falou, não, tá tranquilo, pode ficar em casa dia 26, você vem. Ela liga dia 24 para a pastora no trabalho dela. E aí, alguém me avisa que era para eu ir trabalhar. Eu falei, não vou, de jeito nenhum. Eu já avisei que não vou, eu ia da onde eu morava, na zona sul de São Paulo, sair da zona norte e ir para a zona sul. Não vou. Hoje, dia 24 de dezembro. Nossa. Não, de jeito não, você tem que ir. Você ganhou um negócio lá. Eita Deus. Eu falei, que negócio eu ganhei? Eu não assinei nada, não tenho dinheiro, tô caído de grana, não tenho nada. Eita glória. Aí eu peguei uma ficha telefônica. Ficha telefônica. Você não tem noção do que é ficha telefônica. Você nem sabe o que é isso. E liguei. Falei com a minha chefe. O que você quer que eu vou trabalhar hoje? Ela falou, você ganhou um carro. Olha o Olha presente só. aí de Deus, né? Oh, que glória. É os de falei- repentes de Deus, né? Que ganhei carro. Você quer que eu vá trabalhar hoje? São 10 horas da manhã. O senhor não acreditou. 11 horas vai fechar o banco. Eu não vou trabalhar hoje não. Você ganhou um carro e você precisa vir aqui para conversar com a pessoa. Eu tinha assinado uma rifa. Oi, Olha só. Eu nem tinha lembrava. assinado uma rifa de uma pessoa e ela me atazanou a vida. Assina aí, assina aí, assina, você vai ganhar. Eu falei, rapaz, eu não tenho sorte com rifa e eu sou crente. Falei para ele, eu sou crente, crente não assina rifa. Naquele tempo, você não entrava nem em casa lotérica. Sim. Não, você ganhou, tal. Pô, peguei, fui até a agência do banco lá na Zona Sul. Cheguei lá. Aê, ganhou! O pessoal da agência batendo pão. Eu falei, ganhou o quê? Não assinei nada. Você assinou sim a rifa aqui, ó. Oh, glória. Deus é tão bom. Começou a trabalhar. Era um Fusca Olha só. de um único dono Sim. que cedeu para uma igreja para ser revertido para as obras assistenciais. Olha como Deus é maravilhoso. Eu não vi o carro. Sim. Não, mas você precisa, amanhã, domingo, às 3 horas da tarde, vai ser a entrega do carro. Falei, rapaz, rifa, isso é um carro velho. Ai, não acredito. Já chega o meu. Eu não tenho dinheiro para guincho. Já chega o meu fumaçado. Já chega fumaça. Não quero Eu mais falei, fumaça. eu na já minha tenho vida, não. fumaça aqui, eu acho que do jeito que o fumaça tá, ele nem chega. Eu tinha que ir em Americanópolis, Ai, ai. Zona Sul, buscar o carro. Bom, na altura do campeonato, eu tinha que retirar o carro. Sim. Almoçamos, almoço de Natal, eu e a Su e as crianças. Vamos lá no Fumaça, no Chevette velho. Entramos e fomos lá. Quando nós chegamos, fomos aplaudidos, aquele negócio todo e tal, entregaram a chave do carro, Glória a coisa Deus. maravilhosa. Aí eu olhei, pensei comigo, eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Olha Deus. Se Olha for um só. carro velho, como é que eu vou tirar esse carro daqui? Porque o carro, O senhor não sabia. eu ganhei, me Sim. deram a chave, eu vou ter que retirar o carro. Porque uma das condições é que eu retirasse o carro. Sim. Quando eu olho, Tava novo, pastor? o
carro estava inteiro, um único dono, e foi o único dono que me entregou a chave. Ele Glória falou, a esse Deus. carro é meu desde zero. Olha só. O carro estava com pneus novos, amortecedores novos, bancos novos, pintura intacta. Aí eu falei assim, Su, você sabe dirigir, você tem carta, né? Porque ela tem carta. Falei, vou colocar uns cruzeiros ali de gasolina, vamos ver se a gente chega. Bom, eu sei dizer para você que nós trouxemos o carro para casa Glória a Deus. e eu tinha uma dívida considerável para pagar. Eu mudei para um apartamento novo, a gente já vinha comprando as coisinhas, utensílios Sim, para sim. mudar. Então, os utensílios estavam lá, mas eu tinha uma dívida para pagar. Eu falei para Sussu, nós vamos vender o Chevette, tá bom? O que derem, a gente dispensa esse negócio aí. Foi que nem nós. O que derem, a gente larga. Pega esse carro. Ela falou assim, vamos na feira do automóvel? Eu falei, filha, quem é que na feira do automóvel vai querer comprar essa geringonça? Eita Deus. E fomos na tal da feira do Feira, automóvel. sim. No domingo seguinte ao ganho do carro, que foi logo depois do Natal. Fomos lá na feira do automóvel, encostamos lá, uma vergonha. Pensa num cara envergonhado, Ô, Lucas. né? Porque eu pensava que os outros pensavam, esse cara trouxe esse lixo para vender aqui? Eu fiquei quieto. Sim, mas só pensou. Só botamos uma plaquinha de vendas. 8 horas da manhã. Quando era 8h30, o carro estava vendido. Ô, Olha só. glória. Isso é coragem, é ter coragem. Não, coragem foi o cara que comprou. Sabe por quê? Porque naquele tempo se usava como referência uma revista especializada em automóveis. E lá tinha a tabela de preço. O cara comprou pelo preço da tabela da Esse revista. era apaixonado por carro. Foi de Deus, não teve jeito. Não. Ele Foi falou, mesmo. eu te dou tanto, me dá o documento, não de transferência, o documento do carro. E amanhã você vai comigo na agência onde eu tenho conta, eu faço a transferência do resto. Olha só. Ai, que Deus maravilhoso. Ele me pagou o preço de um carro de tabela, como se o carro tivesse inteiro. Ele falou, eu gostei do carro. Eu falei, esse cara é cego. Você via a mão de Deus em tudo isso, pastor? Não, eu tô vendo a mão de Deus, né? Não tinha como, velho. Não era outra mão, Sim. né? Não era outra mão. Saiu o apartamento depois Sim. de tudo. Vendi o carro velho. Ganhei um carro para trabalhar. Olha. Fui promovido na empresa Isso tudo depois do batismo. depois do batismo. Olha a mão de Deus. Fui promovido. E essa história da promoção é um negócio assim interessante, né? Porque eu ganhava assim, alguma coisa perto de R$2.000. Fui promovido para ganhar 1.000. Olha só. Diminuiu. Diminuiu. Baixou. Porque o cargo que eu exercia tinha lá no plano de carreira do banco. Mas o cargo que eu ia exercer, não. Olha então só. eles teriam que criar o cargo Pra colocar o senhor. junto do RH e o financeiro para estipular o valor do salário. Porque eu ganhava 2, mas ganhava 3 de comissão. Porque eu era vendedor. Assim. Era vendedor. Né? Trabalhava com seguros. Meu diretor falou assim, olha, a sua promoção está cancelada. Ah, eu fui pro joelho. Eita. Eita. Eu falei, Deus, tu prometeu. tu usou a irmã Estela para falar. E agora eu sou despromovido. É a mesma coisa de ser desungido. Eu fui desungido, senhor. Ó nós murmurando, né? Murmurei. E quase ameacei Deus. Olha que eu volto a trabalhar na vida. É Né? assim que a gente faz, né? Isso era em abril. Quando chegou em junho, eu estou chegando, uma segunda-feira, fui chamado na diretoria. Eu falei, mas demissão. Se não me demitiram na sexta, demite na segunda. Você já vai pensando que é a pior das coisas. Ainda mais quando me mandaram entrar e sentar. Eu falei, Agora vai. Agora vou vai. ter que procurar emprego. Meu diretor diz assim, olha, a partir de hoje, teu salário não é mais 2, é 12. Nossa. Olha o baque. E o baque. Não, eu quase caí para trás.
Eu tava na cadeira que eu quase fui para trás. Deu vontade de Qualidade. sair, pegar o telefone e falar Su, Su, Su. Adeus, adeus. E isso em um ano, quanto que valeria hoje, pastor? No real, né? Que No- era no Se eu cruzeiro. estivesse lá hoje, eu estaria ganhando uns 35 mil. Olha só. Era cruzeiro na época? Era cruzeiro real, Ah, sim. real. Que lindo é Deus. né? E aí, daquela promoção que efetivamente se concretizou, Deus mudou a minha vida. O senhor Foi fazia Deus. muita oração? O senhor fazia muito jejum nessa época? E então, Ou não eu tinha comecei a subir o monte. Ah, Você começou a ter experiências com Deus aí, Ah, né? ia para as vigílias, botava as crianças para dormir debaixo do banco, e... que era a Érica e o Gabriel, Sim. a Érica e o Bruno, eles eram pequenos, e a gente ia para vigília. Falou que tinha vigília, Então, bom. lá estava eu, nós, todo final de semana. E a gente ainda era, ela dava aula na escolinha das crianças e eu era líder dos jovens. Sim. Eu fazia parte da escola bíblica dos jovens. Então tinha que estar na igreja às 7 horas da manhã, chegava às 6 Olha só. da vigília. E eu não tinha tempo ruim. Foi aonde Deus mais trabalhou nas nossas vidas. A pastora foi batizada no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo Conta. a 140 quilômetros por hora na Castelo Branco. Conta essa experiência aí que o povo... Eu estava no carro indo para Alphaville, para a sede do banco, ouvindo louvor. O culto na igreja tinha sido fervoroso naquele domingo, era uma segunda-feira. Sim, sim. E a gente saiu da igreja meia-noite. Acabou o culto, 8 horas, e foi umas 4 horas de milagre, de batismo e tal. Entendi. Foi um culto fervoroso. E era uma igreja É. pequena, não Sim. era grande. O ministério era pequeno quando vocês começaram. Era pequeno. E aí, aquele louvor, aquele negócio todo, eu indo para o banco, dirigindo, e de repente eu estava no acostamento, falando em mistério com Deus e chorando coisa. copiosamente. Olha só. Coisa linda, Deus. Eu poderia, que Castelo Branco, quem conhece São Paulo, sabe do que eu estou falando, na região de Barueri e Alphaville, caminhão. Naquele tempo não era duplicada como é hoje, Perigo, né, pastor? mas era caminhões, caminhões e caminhões. E eu não sei como é que eu fui parar no acostamento com o carro desligado. Quer dizer, Olha só. Deus. ele não estava desligado na chave, o painel estava aceso. Mas eu devo ter tirado os pés dos pedais, porque eu não aguentava o poder que sobre mim veio. A Que presença, lindo. né? A presença foi algo assim Surreal, que né? eu queria proferir palavras, mas eu não controlava a minha boca. É como fala a palavra, né, pastor? É a paz que excede todo o entendimento, né? Totalmente. Não consegue, por mais que você tente descrever o quão bom é, a Nada. presença de Deus não consegue. Realmente é algo muito, muito fora do comum, sabe? É algo incrível isso, né? Tem pessoas que eu vi ser batizadas, sentadas na cadeira da igreja, ou saindo das águas batismais, mas a 140 por hora não, que é a última Primeira visão. Que vez, né? experiência, pastor. Era a última visão que eu tive, de uma Paraty que também não era nova, era velha, né? Você vê como Depois que do meu batismo com o Espírito Santo, eu ganhei uma gratificação da empresa, do banco, por metas alcançadas. E naquele tempo eu entrei numa concessionária Chevrolet e paguei, depois do batismo com o Espírito Santo. Depois que Deus me selou, comprei um carro à vista, levei em dinheiro. Olha só. Vendi aquela Paraty que eu fui batizado no Espírito Santo lá dentro. Quer dizer, entre o que Deus fez na minha vida no campo espiritual, eu recebi uma palavra quando eu ainda não cria. Tinha aceitado Jesus, Sim, mas eu sim. não cria. A sua vida material depende da sua vida espiritual. As duas Sim, vão caminhar sim. juntos. E essa palavra foi proferida pela mesma boca que perguntou para mim, você não vai se batizar, não? Olha só. Olha como Deus Essa é mulher já lindo. dorme no Senhor. Era uma profeta que ela não abria a boca. Mas quando abria era certeiro. Era o Espírito Santo, cumpria. Ela tinha intimidade com Deus de madrugada. Olha só. Mas não era 2 horas da manhã e 2h05 tá dormindo. Ela passava a madrugada orando. Na verdade, ela não tinha 2 joelhos. Ela tinha 2 bolas no joelho. Olha só. Por causa do Que o tempo que ela gastava com Deus no Orando. jejum,
orando. Nossa, que forte, né, pastor? Então, Ela era do ministério de vocês, no caso. era no ministério nosso. Então, a minha vida foi pautada com Deus a partir do momento em que eu desci as águas, pelo que eu fazia espiritualmente, aceitando os desafios, Deus ia acrescentando. Sim.